Mateus 11, nós vamos ler versículo 4 e 5. Glória a Deus. Todos encontraram, amém? Se não encontrou, vamos conosco. Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês ouvem e veem. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e o evangelho está sendo pregado aos pobres. Senta um segundo, queridos, 1 minuto. Pretendo ser breve, me dê um pouco da sua atenção. Antes de nós começarmos, eu gostaria que você fechasse os seus olhos por um instante. Não precisa ficar de pé, sentado mesmo, feche os seus olhos. E eu convido a você a começar a abrir o seu coração nesse momento. Não coloque expectativas sobre pessoas. Não coloque sua expectativa sobre mim, porque eu de mim não tenho nada a oferecer para você. Mas eu só peço uma coisa: vocês abrem o seu coração, que com certeza aquilo que Ele ministrou, aquilo que Ele vem ministrando em nós, no decorrer desses dias, queridos, eu não tenho dúvida que Ele ministrará em você nessa noite. Não porque sou eu, mas a palavra dele diz: onde houver 2 ou 3 em seu nome, ali eu estarei. E graças a Deus que nós estamos em um número maior do que isso nessa noite. Então a certeza eu tenho que Ele está aqui. E a única coisa que eu quero, uma coisa só eu quero é Ele. Uma coisa só nós devemos querer, queridos, é tão somente Ele. Então não bloqueie, não limite o seu coração, não limite os seus pensamentos, não coloque nenhuma barreira para que Ele possa sim trabalhar em seu coração, para que Ele sim possa falar com você, ministrar na área, não aquela que você precisa, não aquela que você quer, mas aquela que Ele quer fazer em sua vida. Senhor, em nome de Jesus, Pai, os corações estão abertos nessa noite, Pai. Eu te peço que o Senhor comece a agitar as águas paradas nesse lugar, Jesus. Sim, o Senhor me mostrou águas paradas, Pai, então que o Senhor comece a acessar os corações e comece a agitar as águas paradas nesse lugar. A Tua palavra diz que quem crê no Senhor, do nosso interior fluirão de rios de águas vivas. E é nisso que nós cremos, Jesus. Então que nessa noite, a partir desse momento, ó Deus, que comece a jorrar rios de água vivas, não só do altar, como já vem sido jorrado, mas os corações daqueles que as águas estão paradas, ó Pai. Nós cremos e sabemos quem Tu és e que o Senhor está aqui. Continue ministrando em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, gente. Aleluia. Vamos tentar fazer ser leve, mas Jesus, Ele é por Ele, né, queridos? Esse dia eu estava conversando em uma conversa nossa no nosso lar, com a Manu, estava eu e a Mayara conversando com ela falou assim: pai, a Mayara estava um pouco cobrando, nós estávamos um pouco cobrando ela sobre o fluir. E aí ela meio acanhadinha falou assim: pai, mas eu tenho um pouco de dificuldade às vezes para falar para as pessoas. Eu falei: filha, aí que está o segredo, porque nós não falamos para, nós falamos sobre. Eu não falo para ninguém, eu falo sobre alguém. É sobre Jesus que nós falamos. E aí ela pegou essa chave, nós oramos, nós choramos juntos, aproveitamos aquele momento de comunhão que não dava vontade de parar. E queridos, acredite se quiser, e eu sei que você acredita, a partir desse dia a Manu deslanchou numa maneira de compartilhar sobre Jesus extraordinária. Não porque nós falamos ou porque nós orientamos, é porque realmente é e sempre será sobre Ele. Não é sobre o que nós fazemos, não é sobre o que conhecemos, não é sobre o que vimos, é sobre Ele. E aí às vezes nós temos algumas dificuldades nesses aspectos, pastor Raul. E o que o Senhor ministrou e vem ministrando há um longo tempo em meu coração é sobre anunciar as boas novas, mas também realizá-las. Para que nós possamos anunciar e realizar as boas novas. Muitos anunciam, alguns só realizam, mas não anunciam. Então nós, como igreja, como corpo, precisamos entender a necessidade e a importância de anunciarmos e realizarmos as boas novas. Esse texto que nós lemos relata uma dúvida de João Batista.
E João manda os seus discípulos até Jesus e pede para questioná-lo se ele é mesmo o mestre. E aí Jesus, ele é lindo, Michel. Ele fala assim, ó, vão lá e digam o que vocês veem e o que vocês ouvem. E aí é esse texto maravilhoso que nós lemos: cegos estão vendo, paralíticos estão andando, os leprosos estão sendo curados, os mortos estão sendo ressuscitados, o evangelho está sendo anunciado aos pobres. Ou seja, Deus, ele é indivisível. Ele não faz uma acepção de A ou de B, ou então ele não diz assim, Ney, você vai pregar para os ricos apenas, ou ele também não diz, você apenas pregue aos pobres, não. Deuteronômio 4, eu não lembro o versículo agora, trata sobre isso. Ide, é sobre o órfão, é sobre a viúva, é sobre o necessitado, é sobre o estrangeiro. Leve o evangelho, apresente a comida, apresente a roupa também, porque necessidades são importantes para suprir naquelas vidas. Imagine você chegar numa pessoa com fome, falar assim, ó, eu vim aqui falar de Jesus para você, e Ele é o pão da vida, e Ele vai mudar a sua história. E eu vou falar a verdade para você, a hora que você falou o pão da vida, Ele lembrou da fome, e Ele já se esqueceu de tudo que você poderia, né? A mente dele já bloqueou naquele momento, porque Ele não vai ouvir mais nada do que você falou, porque você falou pão, e automaticamente Ele vai buscar aquele pão que pede dentro dele. Agora, queridos, veja só a diferença. A primeira vez que nós fomos fazer um trabalho social, nós chegamos, preparamos algumas marmitas e fomos a um ponto com os moradores de rua. E aí a gente chegou lá, acho que eram 5, se não me engano agora. E a gente desceu do carro com as sacolas e as marmitas nas mãos, e refrigerante, água, café, acho que levou até tereré, se não me engano, vários alimentos para eles. E nós nos assentamos com eles, e eles ainda não estavam entendendo o que estava acontecendo. A hora que a gente, sem falar nada, queridos, sem falar nada, a hora que nós pegamos a marmita, entregamos a eles e nos assentamos, veja bem, nos assentamos no chão com eles, era noite, abrimos também as nossas marmitas. Ah, queridos, vocês não estão entendendo o que aconteceu naquele lugar. E aí, cadê a equipe? Vai falar, vai chorar. Eu choro, eu me derreto, porque a obra missionária, o evangelho, queridos, é tão simples, é tão puro, e às vezes a gente quer fazer o complicado e esquece de simplificar as coisas que é básica ser feita. E aí eles começaram a chorar, um deles se jogou no chão e chorava. Eles não conseguiram comer naquele momento, choravam, e a gente não entendia, e a gente chorava também, porque, meu Deus, e foi aquele mover extraordinário de Deus, de lágrimas, uma unção de quebrantamento desceu naquele lugar, no meio da rua, no centro da cidade. E aí um deles parou e falou, sabe por que a gente está chorando? Aí eu falei, por quê? Ele falou, porque faz 15 minutos, nesse momento, que a gente parou e oramos aqui, ó. Eu falei, por que vocês oraram? Pelo quê? Porque está na rua, né, queridos? Pode orar por segurança, proteção. E aí veio a fome. Nós estamos tantos dias sem comer, e nós não suportávamos mais a fome. O álcool já não conseguia mais enganar a nossa fome. E vocês chegaram com a resposta a nós, com a provisão para nós. Aí um deles continuou, e aquele ambiente, queridos, extraordinário, que eu não consigo descrever com palavras aqui para vocês, porque realmente o simples Deus faz se tornar extraordinário. E um deles levanta mais a mão e diz, e o que eu acho mais lindo de tudo isso, não é apenas vocês trazer, porque qualquer um poderia fazer isso, mas é vocês se sentar conosco. E aí eu lembro das coisas que Jesus nos ensina. E aí eu lembro dessa passagem que Jesus manda o recado a João Batista. Não tem, queridos, um individualismo, porque se eu falar para vocês que eu vou me assentar à mesa de uma pessoa rica, vamos ser realista, é mais fácil, é mais confortável. Se eu falar para vocês que eu vou abraçar uma pessoa de alto nível da sua sociedade ali, ganha bem financeiramente, no seu trabalho é bem classificado, tudo é mais fácil. Agora nós darmos o real valor
aqueles que estão cheirando mal. Queridos, nós estamos falando de uma realidade que não é fácil, mas é simples de se fazer. E esse foi o primeiro trabalho que nós fizemos aqui na Koinonia. Se tem uma pessoa que pode te encorajar a você seguir algo do coração de Deus, é o nosso pastor. O dia que eu cheguei para ele, falei: pastor, o Senhor ministrou no nosso coração, na nossa casa, isso, e esses trabalhos, e nós choramos mais do que falamos. E uma coisa que ele falou: quando é que você começa? Quando é que vocês vão começar? Gente, nós estamos queimando dia e noite, noite e dia. O nosso que eu estou dizendo não sou eu, não é a minha casa, é a igreja Koinonia, está queimando dia e noite, noite e dia, sem cessar, sem parar, até que Ele venha. E com isso nós fomos nos desenvolvendo, e aonde nós vamos, as coisas vão acontecendo, e os moradores de rua foram sumindo. Hoje existe alguns que passam pela cidade, mas não habitam. E aí nós decidimos começar os lares mais simples da nossa cidade. E nós conversamos, eu e a Mari, e falou: e para onde nós vamos? Por onde vamos começar? Porque sim, sabemos que a nossa cidade tem certos pontos de pobreza, de fome, de miséria. E aí nós montamos o nosso carro, acho que tinha naquele dia umas 30 marmitas. As meninas estavam conosco nesse dia, a equipe do social. E nós fomos nos lares, queridos, que Deus nos mostrava. Nós escolhemos a dedo. Paramos, uma das casas nós paramos e nós perguntamos: você aceita uma marmita? E aí a mulher começou a chorar. E aí eu já chorei de novo. Não tem jeito, né? E aí ela falou: gente, vocês não sabem o que está acontecendo na minha casa? Eu estou com um bebê recém-nascido, estou lutando com câncer, acabei de chegar da minha quimio, eu estava deitada e não tinha forças para fazer a refeição. E aí vocês chegaram, e mais uma vez, como resposta às orações. Vocês estão vendo o tamanho da simplicidade que são as coisas, como que as coisas podem acontecer? E aí voltando lá em João Batista. João Batista foi uma pessoa que ele anunciou o reino de Deus. Então Jesus, ele quis relembrar ele, falou: João, presta atenção, cara. Você foi um profeta cheio de Deus, todo entusiasmado, corajoso. Você anunciou o reino. O recado que eu estou mandando para você é isso. Lembra do que você fez. Você foi a voz do que clama em meio ao deserto. Prepare o caminho. Você preparou, você anunciou. Os pais de João Batista, queridos, só para vocês terem ideia, eles não poderiam ter filho. A mãe era estéril. E na sua idade, um anjo aparece ao pai Zacarias e diz: vai vir aí o filho. E aí Zacarias deu uma desconfiada, ficou meio assim, duvidou. E aí o anjo falou: você duvidou, rapaz? Vai ficar mudo, mas vou continuar falando. E o anjo disse: o seu filho vai vir para libertar os cativos, vai anunciar o evangelho, vai batizar muitas pessoas, vai preparar o caminho. E isso aconteceu. João Batista cresceu, e ele era aquele que batizava, gostava de batizar a raça de cobra, né? Vem cá, cascavel. E um dia mandaram as pessoas perguntarem quem ele era. Ele disse: eu sou a voz do que clama em meio ao deserto, como está escrito em Isaías. Porém virá o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eu acho que você está começando a entender. Fica tranquilo, queridos, que eu sou igual o carro velho carburado. Nada contra o carro carburado e nem velho, porque eu já tive. E todo mundo que tem um carro carburado vira mecânico, né? Eu já tive um carro carburado a álcool no frio, mas depois que pega, Michel. Depois que pega, Rodrigo, ninguém segura. Então vamos lá, vamos construindo junto. E aí João, né, Jesus mandou essas
essas informações a João, esse recado, e os discípulos levaram sim o que eles viam e o que eles ouviam. Ou seja, Jesus, nesse momento, ele fala para João: João, você anunciou o reino, mas a partir de agora eu estou manifestando o reino de Deus. A partir de agora eu estou manifestando o reino de Deus. E nós vemos várias maneiras lindas, extraordinárias, que Jesus anuncia e manifesta, ou melhor, manifesta o reino de Deus. E uma delas que mexe muito comigo, e eu acho que a hora que você ouvir vai mexer com você também, ou mexe com você já também, é sobre a mulher samaritana. Está lá em João 4, do 7 ao 14, nós vamos ler. Por favor. Olha, o povo está ligeiro, hein? Vocês estão entendendo, queridos? Está comigo aí? Está aí, Samuca? Samuca tá. Vamos lá. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar? Ah, vocês estão lendo. Vamos lá. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Ela perguntou: isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você soubesse o dom de Deus e quem está te pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe daria água viva. A mulher disse: o Senhor não tem como que tirar, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água? Versículo 12. Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? 13. Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, presta atenção, queridos, lhe tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Tá bom, até aí. Beleza, Jesus estava em uma das suas viagens, cansado, ele decidiu parar no poço, determinada hora, por volta das 6 horas. E ali se achegou uma mulher samaritana para pegar água. Então, Jesus é lindo demais, né? Me dê água. Ela: como pode o Senhor me pedir água? E todo esse diálogo que nós lemos, Jesus chega à conclusão: ah, mulher, se você soubesse quem que te pede água, você que me pediria, pois a água que eu posso te oferecer, você nunca mais terá sede. E além do mais, além disso, a partir do momento que você beber dessa água do seu interior, fluirão rios de águas vivas. A partir do momento que você beber dessa água do seu interior, fluirão rios de águas vivas. Agora vamos lá no 4:39, por favor. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho de quem? Dado pela... Ele me disse tudo o que tenho feito. Ou seja, o que aconteceu, queridos? A mulher lá, pastor, Jesus falou com ela, trabalhou na vida dela, contou tudo da vida dela, que nós sabemos. Ela desceu para a cidade toda jorrando água. Jorrando água. A água não parou nela. A água não pode parar em nós. A água tem que jorrar, tem que passar por nós. É palavra de Deus, é Bíblia isso. Ela chegou lá na cidade, fluindo. E aí automaticamente uma multidão subiu, procurou a Jesus. O que aquela mulher fez, queridos? Além de fluir, anunciou as boas novas. Não sou eu que estou dizendo, porque o versículo diz: as pessoas, diz, muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado, ou seja, ela falou pela mulher. Ela falou com a galera: vocês não sabem o que está acontecendo, mas ele está aí, o Cordeiro que tira
o pecado do mundo. E aí Jesus começa a nos ensinar algumas coisas com isso. João Batista anunciou, Jesus manifestou, e aí vem a nós estabelecer o reino de Deus. E aí Jesus começa, ele é pedagógico, né? Nós já ouvimos isso. Ele começa a ensinar os seus discípulos. E a primeira forma que ele ensinou foi essa. E aí tem outra forma que ele ensina, que está em Lucas 10, vamos ler, 25 ao 28. Em certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você interpreta? Ele respondeu: ame ao Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento, e ame ao seu próximo como a você mesmo. Essa passagem nós conhecemos, todos nós já ouvimos falar, mas sempre é bom relembrar do bom samaritano. E aí Jesus acrescenta para ele: então vai e faça essas coisas. E ele: como posso fazer essas coisas, Senhor? E Jesus começa a contar para ele essa parábola do bom samaritano. Um homem estava descendo, foi assaltado, agredido, e aí passou por ele o levita, passou por ele o sacerdote, só que não fizeram nada. E aí a gente pode abrir um pouco mais. Aí passa por ele um líder, aí passa por ele um membro comum, um voluntário. E a pergunta que eu abro agora é o que nós temos feito quando nós passamos e vimos as pessoas caídas, não tão somente pelo assalto, mas as pessoas caídas emocionalmente, as pessoas caídas espiritualmente, as pessoas caídas financeiramente, e nós passamos e vemos, porque nós temos os olhos tão lindos para poder ver as coisas. E uma coisa, queridos, que Jesus ministra e ministrou muito em meu coração, é que por onde ele passava, Gerson, ele fazia questão de parar, olhar e ouvir. Não, ele não ouvia: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Ah, mas a vida é tão corriqueira, né? Eu não consigo parar, não dá para dar. Às vezes, querido, você pode salvar uma vida com um simples abraço. Você pode tirar uma corda do pescoço de alguém com um simples abraço. Ontem eu estava no trabalho e eu perguntei para um dos meninos, eu falei: bom dia. Ele: bom dia, seu Jefinho. Falei: ele é senhor, né? Eu falei: eu sou mais novo que ele, mas tudo bem. Aí ele falou: tudo bem. Eu falei: eu estou ótimo, e você? Ele falou: melhor do que eu merecia. Aí eu não aguento, né, gente? Deu espaço. Eu falei: você me fez lembrar dele. Ele falou: por quê? Eu falei: porque nós não merecemos. Nós não merecemos, queridos. Então, quando eu digo que não é para, é sobre, porque nós não merecemos, não somos e nunca seremos. Por isso nós temos que tomar alguns cuidados para que nada venha nos impressionar. Nada pode nos impressionar, porque é tudo sobre. Então, porque dele, por ele e para ele, do mesmo jeito que vem, que desce, volta para ele. Não são ou não é para você ser aplaudido ou ser bendito, não, queridos, é tão somente por ele. Sempre será assim. Então o que acontece? A palavra de Deus diz que passou por lá quem? Bom samaritano, né? Um samaritano. E aquele homem, Samuel, passou o óleo nas suas feridas, cuidou das suas feridas, levou ele até uma hotelaria, e ali ele deixou e falou: ó, eu deixo aqui o dinheiro, e na volta eu passo para acertar o que ficou além, se sobressaiu alguma coisa. E aí Jesus ministra muito em nossos corações, porque nós cantamos aqui: eu te entrego tudo. E, gente, como que os louvores sempre falam sobre a mensagem? Como que os louvores sempre falam sobre aquilo que será ministrado? E aí nós cantamos: eu te entrego tudo. Eu não sou bom não, hein? Não vou cantar, gente.
que há em mim? E aí agora surgiu a interrogação dentro de você. Porque aquele homem, pastor Jordi, a Bíblia não fala que ele era um cristão, porque os cristãos passaram ali. Lércio passou, levita passou, sacerdote passou, passaram por ali, mas ele entregou tudo que ele poderia. E queridos, eu não estou falando de financeiramente, estou falando de dinheiro. Porque a minha mãe, quando eu era pequenininho, uma vez cadê as meninas? Brooklyn? Uma vez eu estava em casa e nós passamos um dia eu vou falar isso, não vou falar hoje não, tá? Um dia eu vou testemunhar isso para vocês. Nós já éramos um pouquinho grandes já, acho que eu devia ter uns 6 anos. Meu irmão devia ter 8, né? E os menores 4 e 2. E bateu uma senhorinha, isso eu não esqueço. Uma senhorinha bateu palma e pedindo alimento. E eu lembro, queridos, como se fosse hoje. Minha mãe tinha um maço de macarrão apenas. Então, somente. Era domingo. E aí, né, criança fica desesperada, né? Porque macarrão... Mas não tinha molho, não tinha nada. E aí, a senhorinha baixinha, com aquele vestidinho, sabe aquele lencinho, falou, ai, tô com uma fome. E eu ficava perto da minha mãe, né? E a minha mãe, peraí senhora, eu vou ver. Eu falei, mãe, não tem. Tem. E eu fui com ela, porque, para mostrar, né? Não tem, mãe. Sabe, seu filho, você vai compartilhar alguma coisa com seu filho, não, é meu. Fui lá, não tem, mas só tem esse maço. Ela abriu, tem. Dividiu. Metade no maço de macarrão, colocou numa sacolinha e levou para a senhorinha. Então esse era o tudo que ela poderia entregar naquele dia. Lembrando, mãe de 4 filhos, naquele momento solteira, e todos eles pequenos. Então esse é o tudo que você pode entregar. O tudo que você pode entregar é o seu melhor em determinado momento. Nem sempre será o alimento. Às vezes é um abraço, às vezes é um oi, né? Como é que você está? Tudo bem? É deixar de lado a correria da vida e fazer questão de parar e olhar para as pessoas. Eu gosto muito disso, de parar e perguntar como é que você está. Parece que eu sou quieto, né? Eu sou. Mas, como é que você está? Você está bem? Se a pessoa, pergunta de novo, você está bem? Queridos, Ele vai te dar o espaço para você entrar com Jesus. Ele vai te dar a oportunidade para você falar dele. Tudo fala, né, pastor Raul? Tudo comunica. E nós temos várias oportunidades de falar dele constantemente, diariamente. Dentre tantas, como eu disse, passagens lindas que Jesus manifestou para nos ensinar a estabelecer o reino de Deus. Aqui nós começamos a entender o porquê do anunciar e realizar as boas novas. Jesus, ele nos ensinou pedagogicamente. Em certa ocasião, Mateus 14, 13 ao 21, vamos ler. Está na Bíblia, para não ficar só nas palavras. Mateus 14, 13 ao 21. Olha só como que Jesus é lindo. Quando ouviu essa notícia, Jesus retirou do barco, em particular em um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Jesus começou a manifestar o reino e ensinar os discípulos. Ao cair a tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é o lugar deserto e já está ficando tarde. Despede a multidão para que possam ir aos povoados para comprar comida. Começou a dar o medo, né? Dá medo em você, Michel, às vezes? Começou a bater o medo, né? Bate o medo, é normal. E Jesus respondeu: eles não precisam ir, dê-lhes vocês algo de comer. Eles disseram: não temos aqui exceto 5 pães e 2 peixes. Traga-nos aqui para mim, disse Jesus, e ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu o pão. E em seguida entregou-os aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos.
E os discípulos recolheram 12 cestos de pedaços que sobraram. 21. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Então, queridos, Jesus ele anunciava as boas novas, realizava através das curas, dos milagres. A palavra de Deus nós lemos que ele curou enfermos ali naquele momento. Só que ele precisava realizar mais alguma coisa. E também ele estava ensinando os seus discípulos. No momento que os discípulos veem, começa a entardecer, ficar escuro, bate o desespero, bate o medo. E Jesus começa a passar responsabilidade para eles. Jesus começa a passar, a tirar o medo e passar a responsabilidade para eles. Me deem o que vocês têm. Vamos alimentar o seu povo. Vamos alimentar essa multidão, 5.000 homens aí. Não precisa contar as mulheres e as crianças, não. Vamos alimentar eles. E deve ter um no meio, né? Deve ter o Tomé no meio que dá aquela risadinha. Será? Sei não. Aí eles vão lá e apresentam ao mestre. É tudo que nós temos. São 5 pães e 2 peixes. Jesus fala, então me entregue tudo. Gostei de um aleluia, entenderam? Então me entregue tudo. Eles entregaram, queridos, eles estavam ali aprendendo. E a palavra de Deus diz que Jesus organizou aquela multidão. Imagina 5.000 homens. Rapaz, às vezes você vai fazer alguma reunião no trabalho, você organizar 20 homens em uma sala é complicado. Senta aí, gente, vamos começar. Às vezes eles sentam, às vezes não. Às vezes eles começam a falar e você não consegue dar continuidade no assunto. Agora 5.000 homens, não vou nem falar das mulheres, porque eu não, né, não cabe a mim. Mas 5.000 homens para se assentar. Não é fácil não, Lê. 10.000 crianças. É um número raso, né, pastor? Porque eu acho que naquela época eram muitos filhos. Imagina, 10.000 crianças. Imagina, gente, eu tenho 3 em casa. Uma já é adolescente. Se eu falar que ela é criança, depois eu vou escutar. Mas não é fácil não. Você sentar 5.000 homens, 5.000 esposas. Imagina, com fome, as crianças com fome. Estava com fome. Se deu comida, estava com fome. Só que Jesus ele é pedagógico. Ele organizou todo aquele ambiente. Potencializou aquilo que os discípulos não tinham coragem ou não acreditavam. Aliás, apesar de terem acompanhado tudo que Jesus já havia feito até então, ainda sempre surgia o medo. E isso é comum, queridos, porque nós mostramos que não está em nossas mãos. Não cabe nós o controle, é só entregarmos tudo. E com certeza o tudo será o suficiente para nutrir, para curar, para salvar a pessoa específica que estará com você naquele momento. O tudo que você entregar será, sim, o suficiente para você anunciar e realizar as boas novas. Talvez você, quando nós vamos falando, vem imagens, ou vem nas nossas memórias alguns momentos das nossas vidas, que nós tivemos sim a oportunidades de poder estar anunciando e realizando, e às vezes a nossa memória joga dentro de você, desperta em você momentos bem sucedidos, momentos que deu certo, que você fez, que aconteceu, que a pessoa se emocionou, que você foi uma resposta. Mas aí também nós precisamos lembrar daqueles momentos que nós não fizemos questões ou questão das situações ou das pessoas. Isso precisa acender como um alerta na nossa mente, para que nós possamos passar pelas pessoas, sim, e seja rico ou seja pobre, seja criança, seja adolescente. Eu não sei muito falar em público com crianças. Mas em casa eu sei com meus. E é palavra, gente. Quando eles chegam eu vou buscar eles na escola, do menor ao maior. Falo, Juninho, oi pai. Ou quando ele está com medo, ele fala, oi papi. Falou de Jesus para alguém hoje? Sim, pai. Aquele jeitinho dele, falei, pai. Aimee, falou de Jesus para alguém na escola hoje? Sim, pai. Às vezes não, tá, gente? É normal. Às vezes eles falam que não. Aí eu, opa, por que não falou? Teve a oportunidade?
Tive. Então fale. E aí a Manu falou de Jesus para alguém hoje? E ela, sim, pai. Ela falou, pai, hoje quase que eu não falei. Mas aí no finalzinho da aula surgiu a oportunidade. E aí eu falei. Porque, queridos, volto a falar, não é falar para. É sobre. Prega o evangelho, se necessário, abra a sua boca. As pessoas precisam olhar para você e ver a alegria que eu vejo em você, Lê. As pessoas precisam olhar em você, Ney, e ver a generosidade que eu vejo. Ver a gratidão que nós vemos. Mas não pode parar aqui dentro essa alegria, essa generosidade, essa gratidão, esse serviço. As pessoas precisam olhar lá fora e ver isso em nós. Um dia eu estava conversando com um irmão do trabalho, só que eu nunca tive a oportunidade de conversar com ele tão próximo. Ele é novo de empresa, e ele, gente, não é para vangloriar nada, longe de mim isso. Ele falou, irmão, e ele é cristão, e eu já sabia disso, só que nós trabalhamos em setores diferentes. E ele chegou em mim e falou assim, rapaz, você é diferente, né? Você é, como é que chama o menininho lá de Castilho? Esqueci, lá o que veio aqui, esqueci o nome dele, do filho do Edson. Mateus, você é feliz? Mateus falou isso aí. Falou isso pra mim, você é feliz. Aí ele falou assim pra mim, e eu, falei, eu vejo Deus em você. Sabe, gente, aquilo mais uma vez me quebrantou. Falei, cara, que bom ouvir isso sem você precisar falar. Não é errado, tá, gente, falar, tem que falar, sim, claro. Mas quando as pessoas veem através das suas atitudes, do seu comportamento, como você anda, porque a palavra de Deus diz, Jesus disse, aquele que quer, vem me siga, pega a sua cruz e me siga. E você seguir ele, não é fácil não, porque você vai ter que andar pelo caminho que ele fez, e não só andar, porque para você ter alguns, vou usar a palavra sucesso, tá? Você precisa fazer as coisas que ele fez. E a palavra dele diz que nós faremos, e faremos obras maiores ainda. Então sim, é possível você andar anunciando e realizando. Não é só você pegar, eu vou pregar hoje, preciso de 50 pessoas na praça que eu vou pregar. Não, gente. Como eu amo pregar para um. Como é bom você sentar com um e não estou desprezando o altar não, tá, gente? Mas como é bom, importante e valioso você ter a oportunidade de falar de Jesus para alguém, não só em palavras, mas também com atitudes, realizando. É um sapato, eu falo para a Mayara, depois vai me pegar, mas eu vou. Sabe qual foi o melhor presente que eu ganhei toda a minha vida? Não foi um carro, não foi uma casa, não foi uma bicicleta, não foi um carrinho, não foi um videogame. O melhor presente que eu ganhei na minha vida, queridos, foi um par de sapato. Um par de sapato. Um dia eu estava na escola, fui para a escola, minha mãe com a molecadinha toda, e eu não tinha sapato para ir para a escola nesse dia. E se eu não fosse para a escola, eu não ia comer. Então eu tinha que ir, tinha jeito. E aí os meus irmãos com seus sapatos, cada um tinha seu. Eu não sei se eu perdi, não sei, eu era muito pequeno. Devia ter uns 6 anos ainda. E nós morávamos do outro lado da cidade, e a escola era no 11 de julho. E aí cheguei lá, atravessei a cidade a pé, descalço, pé no chão, descalço mesmo, sem nada, sem meia, sem chinelo, nada, fui embora. E aí era dia de festividade lá das crianças, final de ano. E eles sempre davam presentes, carrinho, bola. E aí a minha caixa veio uma caixa quadrada na minha vez, final da tarde da escola. E eu já fiquei meio assim, né? Uma caixa quadrada, o que está acontecendo? E aí a hora que eu abri a caixa, não era bola, não era o carrinho, era um par de sapato. Alguém viu, alguém parou, alguém olhou, e alguém ouviu. E com certeza não foi a instituição. Alguém daquele lugar, da diretoria, dos professores, os funcionários, os voluntários, alguém viu ali. Falou, esse menino está descalço, vamos dar um sapato para ele. E eu ganhei um sapato pentecostal, pastor. Nem era crente, gente.
Eu pensava que não era, né? Mas ele já estava trabalhando, né? Preto, bico quadrado, lindo, e eu de short. Nem lembro como é que eram os meus shorts. Não devia ser coisa, né? Coloquei ele na hora, amarrei e fui chutar a bola. E fui embora com aquele sapato. E foi o melhor presente da minha vida. Um par de sapato hoje é o que, gente? Assim, né? Vamos falar um sapato aí razoável, 70, 80 reais. Naquela época devia ser 20. Vamos falar a verdade, o que é 70 reais? A Mayara sabe, eu sou de um jeito, se eu estiver num lugar e ela tem hora que até me segura, e eu ver alguém sem uma blusa, sem um sapato, Paulão, eu tiro. Eu tiro, queridos. Porque hoje eu posso compartilhar o pouco que eu tenho. E é sobre isso que nós precisamos fazer, queridos. E uma outra maneira de anunciar e realizar, e essa aqui é da hora. Não que as outras não sejam, também são, mas essa é uma maneira extravagante de não perder a oportunidade de como fazer ou anunciar o Evangelho. Sabe por quê, Pablo? As pessoas estão esperando você falar. As pessoas estão esperando você anunciar. Quer ver só? Atos 8. Nós estamos partindo para o final já, queridos. 29 ao 38. Nós vamos ver um cara que eu gosto demais. Essa atitude dele para mim foi sensacional, extraordinária. E é dessa forma que nós precisamos fazer também. De todas elas, essa também é uma forma importante de nós fazermos. Atos 8, 29. Vocês estão bem, gente? Está dando para entender o que Jesus quer falar em nós? Glória a Deus. O Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e se assentar ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, não abriu a boca. Na sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. Próximo. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si mesmo ou de outro? Próximo. Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, o que ele fez? Eu gostaria que todos lessem essa parte, queridos. Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhes a boa nova. Filipe estava lá, de repente o Espírito de Deus falou com ele, falou: pega e vai para o deserto. E ele viu a carruagem passando, e o Espírito falou: corre, corre, e acompanha essa carruagem. Rapaz, a pessoa, eu saí correndo, pastor, porque o Espírito falou com você. E aí ele viu e ouviu que estava lendo do profeta Isaías. Você está entendendo? E eu não estou entendendo nada. Não tem quem me ensina nada. Sobe aqui e me ensina, me explica aí, Renan. E aí Filipe, cheio de Deus, subiu e começou. Vamos lá, prosseguimos. Próximo versículo, por favor. Prosseguindo pela estrada, chegaram ao lugar onde havia água. O eunuco disse: olha aqui, a água. O que me impede de ser batizado? Estava fazendo efeito a palavra ou não? Estava surgindo efeito aquilo que Filipe estava anunciando? As boas novas? Estava assim porque o eunuco já estava procurando. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então, para agora. Então Filipe e eunuco desceram a água, e Filipe o batizou. Você já pensou, gente? Quantas vezes Jesus fala para você falar para alguém, aí você fala assim: não, rapaz, vou falar um negócio para você, nunca vai ser, queridos,
nunca vai ser coisa da sua cabeça. Nunca vai ser coisa da sua cabeça você falar o bem para alguém. Nunca vai ser coisa da sua cabeça você falar sobre. Nunca será. É Ele. Corre. 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 E aí o que o Felipe tinha? Nada, que ele estava de viagem. Ele foi lá e entregou o seu tudo. E o seu tudo pode estar nas suas palavras. O seu tudo pode estar... Ó, o pessoal já está aqui. Ó. Pode estar no abraço, pode estar no sorriso. Sábado, o último mercado solidário, queridos, foi... Deus tomou aquele lugar com uma unção de quebrantamento tão grande. Só quem estava para entender. As pessoas começaram a chorar, sabe? E nós orando ali, e a palavra sendo ministrada, e aquelas famílias, quantas famílias tinham? 35, e eles chorando ali, e se entregando, sabe? Se abrindo, e começaram a testemunhar. Vocês sabem, eu vou compartilhar um pouco com vocês, queridos. Vocês sabem o que está acontecendo? Já estamos acabando, tá? Mas uma família nos chamou chorando naquele mover todo, falou assim: olha, meu filho saiu das ruas, saiu das drogas, e o que eu acho mais legal de tudo isso é que eu não precisei internar ele. E as pessoas começando a compartilhar. A partir do momento que nós começamos a ser acompanhados por Deus, eu não vou usar a palavra nós, queridos, a ser acompanhados por Deus, a nossa história começou a mudar. E aí uma das pessoas, vamos ver como é que eu falo isso, uma das mulheres que eram da rua, eu acho que deu para você me entender, falou para nós assim: ó, e naquele mover todo, eu me casei. Ah, irmãos, vocês estão me entendendo? Ela era da rua, e às vezes a gente passa por elas. Sabe o que eu peço para Jesus todos os dias? Jesus, tira de mim o juízo próprio. Tire dos meus olhos o juízo próprio, Jesus, para que eu possa entregar tudo que há em mim. Porque se o juízo próprio habitar em nós, queridos, nós vamos olhar para ela sim, mas não vamos parar. Nós vamos olhar para os filhos dessa mãe, sim, mas nós não vamos parar. Aí, continuando, elas falando assim, uma outra família: ó, você não sabe o que aconteceu. E aquele mover, as pessoas chorando. E eu gosto de ir em família por família, queridos, porque sempre, tudo Deus fala, né? Sempre tem algo que Deus quer comunicar, além do que foi dito já. Falei assim: ó, deixa eu falar para você, consegui um emprego. Gente, talvez é uma coisa tão comum, né? Talvez é uma coisa tão normal os filhos saírem da rua, a mulher sair da rua e se casar, uma outra conseguir um emprego, uma outra dizer: olha, eu consegui a oportunidade de sair da casa dos meus pais e poder agora pagar o meu aluguel, e também não vou precisar mais tirar o lugar de uma outra pessoa que possa ser atendida aqui no mercado. E aí eu falei: isso é tão bom ouvir de você isso. Ela falou: por quê? Eu falei: porque você está mostrando a sua generosidade. Porque poderia ficar quieto e continuar. Ela falou: não, tudo que eu recebi, eu sou grato a Deus. Eu quero que outras pessoas também recebam. Você pode ficar de pé? Queridos, desculpa, mas essas coisas mexem demais comigo. Porque de tudo que eu sou, o que o Senhor me faz refletir, Elias, é de tudo que eu sou e de tudo que eu tenho, eu ainda não sou e eu ainda não tenho nada. E de tudo que nós fazemos, nós ainda não fazemos nada. Sabe, o amar o próximo é realmente o próximo. Qual é o próximo que está perto de você? Seja o rico, seja o pobre, é próximo. Então, se for o rico, abraça o rico. Se for o pobre, abraça o pobre. Eu, quando eu vou, dependendo do lugar que nós vamos, eu procuro sempre um homem guarda-roupa, né? E
E levo, porque tem momentos que nós precisamos orar. Aí eu falo para ele, ó, fica de olho, porque eu não sei, né? De repente, pode acontecer alguma coisa. Então, é como se fosse o guardião. Se acontecer alguma coisa, você está sujeito, né, queridos? Nós estamos acessando vários lugares. Então nós temos que tomar esse cuidado, mas nós precisamos sim. É no seu trabalho que precisa anunciar e realizar boas novas. A África está tão perto, gente. Atravessa a rua que você vai ver a África. Não é sobre pegar um avião, queridos. Se isso acontecer, sim, glória a Deus. Mas só vai acontecer isso quando você fizer aqui a sua África. Não adianta eu almejar a África se a minha África Andradina está perdida. Se tem fome, se tem sede. Se eu não estou olhando para o órfão, para a viúva, para o necessitado, para o estrangeiro. Não é sobre país. É sobre onde você está. É sobre a sua cidade. É sobre amar a Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. É colocar em prática a empatia. E eu peço que você feche os seus olhos nesse momento, queridos. Não é para, é sobre. Não é longe, é perto. É anunciar e realizar. Talvez não é aquilo que você queria ouvir, mas é aquilo que Jesus tinha para nós nessa noite. Aquilo que você precisava ouvir. Aquilo que nós precisávamos ouvir. E eu gostaria de fazer, sim, um apelo para você que acha, ou melhor, para você que quer anunciar e realizar as boas novas, queridos. Eu não contei histórias aqui para comover o seu coração. Eu não contei histórias aqui para mexer com o seu psicológico. Eu não falei apenas leituras aqui para mexer com você, não, queridos. O que está fluindo aqui são rios de águas vivas. E nós lemos que a partir do momento que nós temos um encontro com Ele, que nós bebemos dele, nós não podemos ser águas paradas, nós não podemos ser represas, mas do nosso interior fluirão, sim, rios de águas vivas. Do nosso interior, sim, fluirão rios de águas vivas. E aí talvez você está numa situação que você realiza sim, mas você nunca anunciou, queridos, o amor dele. E ele está te dando essa oportunidade nessa hora de você ajustar algumas coisas e começar a anunciar e realizar. Através de tudo isso que nós ouvimos, através de tudo isso que você ouviu, ele dá a oportunidade de você ajustar algumas coisas e recomeçar e continuar e ir de novo. E ir adiante, não parar, sabe? Eu vou parar, pastor. Pastor, eu vou parar porque eu preciso olhar minha casa. Ei, queridos, o seu tudo é a uma hora que tem no seu tempo que você está parado sem fazer nada. Não falamos de você abrir mão da sua família. Não falamos de você abrir mão da educação dos seus filhos, da sua casa. Não, queridos. Falamos dos momentos que estão perdidos dentro dos seus lares, dentro das suas ocupações. Falamos de tempo que está perdido dentro do cotidiano seu, no dia a dia, e que pode sim se aplicar em outra coisa, pode sim se aplicar em pessoas, pode sim se aplicar em atenção às pessoas, pode sim se aplicar, replicar esse amor. Se é tão bom assim, por que é que eu não compartilho? Então, você que Jesus me mostrou, queridos, existem águas paradas nesse lugar. Existem águas paradas nesse lugar. Eu vou começar a dizer no passado, então, existiam águas paradas nesse lugar. Se você quer anunciar e realizar as boas novas, eu gostaria que você viesse aqui. Não tenha medo, não tenha vergonha. Os discípulos, em vários momentos, eles tiveram medo. Já estou anunciando, já estou realizando. Mas se você quer intensificar isso, então, Jesus começar a mostrar as casas para você, Jesus começar a mostrar as pessoas para você, não hesite aquilo que Ele pode fazer.
Não hesite aquilo que Ele pode fazer. Ele não procura o capacitado, querido. Ele nunca vai procurar o capacitado. Agora os disponíveis Ele ama. Os disponíveis Ele ama. Os disponíveis Ele ama. Ele ama o coração disponível, querido. Ah, Jesus, agite as águas paradas. Ele ama o coração disponível, queridos. Não é um exibicionismo, não é para você vir aqui para as pessoas me viram, não, queridos. É sobre entender aquilo que a igreja carrega, sobre aquilo que a igreja serve, trabalha, acredita e também se envolver nisso. Talvez você já se envolveu, você já fez, você até faz, mas dá para ir mais fundo. É ano das águas profundas. Ano das águas profundas. Então não limite. Não limite. Nós vamos cantar esse louvor. E se você sentir aí, querido, vem cá. Não tem problema não.